Obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que considerar não nossa própria sabedoria, não o nosso próprio caminho, mas o conhecimento do Senhor. Sabe, Salomão foi um homem, né, até certo ponto, né? Ele foi um homem de uma extrema sabedoria. Por quê? Porque ele buscou, né, obedecer ao Senhor. Tanto que ele disse que o temor ao Senhor, né, é o princípio da sabedoria. Porém, depois ele se perdeu no meio do caminho, né? Mas tirando, né, essa parte, antes disso, né, quando ele fez essa declaração que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Homem sábio, homem, sabe, mais sábio do mundo, porque ele atingiu o centro. Aquele que teme ao Senhor, ele obedece ao Senhor, né? Porque é um temor, não é baseado em medo, não é baseado em terrorismo. Não é temer ao Senhor dessa maneira, mas é temer ao Senhor de maneira que você é compungida ou é compungido a obedecê-lo. Você é constrangido, né, a obedecer ao Senhor, né? Então, quer dizer, se torna algo natural, porque pelo amor de Cristo, né, nós somos constrangidos a obedecê-lo. Porque quem nos amou com tamanho amor, capaz de entregar a sua própria vida? Jesus mesmo disse: não há amor maior do que esse, ou alguém entregar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus fez isso por nós. Então, o segredo, né, para todas as coisas, para todas as situações, para tudo, o segredo do crente, resumidamente, é obedecer ao Senhor, né? Não considerar o seu próprio caminho, o seu próprio entendimento, porque há caminhos que aos olhos dos homens parece ser perfeito, mas o seu final é morte. A humanidade teria sido poupada de tanta, de tudo o que sofreu, de tudo o que passou, né? A humanidade poderia ter sido poupada se simplesmente era uma tarefa fácil, né? Simplesmente Adão e Eva obedecessem ao Senhor. Nossa, aí a gente pensa, nossa, mas o que comer um fruto, né, podia gerar, o que tem de mal nisso? Apenas comer um fruto, o que isso poderia gerar de mal, tão mal para a humanidade, tanta maldição, o pecado entrou no mundo, sabe, nós caímos, Jesus teve que morrer. Por que uma simples fruta, né, comer uma simples fruta poderia gerar tudo isso para o homem? A questão não é essa. Muitas vezes nós desviamos o foco, e muitas vezes próprio Satanás, ele desvia o nosso foco, ele desvia o foco da nossa atenção para algo que não tem nada a ver, para que a gente fique sem entender. Lá em 2 de Coríntios 4,4 diz que o príncipe deste mundo, né, ou deste século, cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Ou seja, ele cega o entendimento, e muitas vezes aquilo que está diante de nós, né, ele desvia o nosso foco, desvia a nossa atenção para que a gente não perceba. Então, o foco não tem que estar no fruto. O foco não tem que estar no que um fruto poderia fazer. Comer um fruto poderia ter de mal. Ah, Deus não botou a árvore lá? Adão queria comer, Eva queria comer. O que mal há nisso? Não é isso. O foco tem que estar na obediência, ou melhor, neste caso, na desobediência. Não foi o comer do fruto que causou tudo de ruim, mas foi a desobediência. Deus foi bem claro, Deus disse: no dia em que comerdes, certamente morrereis. Ou seja, como se ele estivesse dizendo: no dia em que me desobedecerdes, certamente morrereis. Morrerás quando me desobedecerdes, né? Porque não guardaram os mandamentos do Senhor, porque foram infiéis, porque quiseram andar pelos seus próprios caminhos. Então, o fruto pareceu agradável aos olhos, né? Eva disse que o fruto, né? O fruto me pareceu agradável aos olhos, então eu comi. Ou seja, pareceu agradável. O que quer dizer isso? Parecia um caminho perfeito, mas o final desse caminho foi morte. Então, muitas vezes, né, na nossa vida, nos deparamos com caminhos que são agradáveis aos nossos olhos, caminhos que nos são, sabe, um caminho que a gente olha
e até onde a vista pode alcançar é um caminho florido, um caminho tranquilo, sem aparentes perigos, um caminho largo, belo, né? Mas o final deste caminho, aonde a vista não pode alcançar, no final deste caminho, a morte, ali a morte, né? E muitas vezes o Senhor nos conduz por caminhos que aos nossos olhos, à primeira vista, parecem ser caminhos tortuosos. Como é que o Senhor vai tirar um povo que estava lá, né, entre aspas, bem no Egito, comendo do bom e do melhor? O povo que estava crescendo ali no Egito, o povo de Israel se multiplicou grandemente ali no Egito. Como é que Deus vai tirar um povo que estava ali se alimentando, comendo bem, trabalhando, vivendo lá? Na verdade não era um trabalho, era escravidão, mas o povo murmurou no deserto de maneira que, né, parecia que eles estavam gostando da situação. Então, como é que Deus vai tirar o povo dessa situação que se encontrava e vai botar o povo no deserto? Ou seja, à primeira vista, esse caminho parece um caminho ruim. Poxa, o Senhor nos tirou dali, né? O povo murmura com Moisés e diz: Moisés, nos tirasse do Egito para vir morrer no deserto. Aqui não tem comida, aqui não tem água. Mas à primeira vista parecia um caminho de morte. Mas glória a Deus, porque quando é o Senhor que nos conduz, podemos passar pela sombra do vale da morte, mas não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. É melhor passar pela sombra do vale da morte com Jesus do que passar no caminho, do que ir para Paris sem Jesus. Então, glória a Deus, porque quando é o Senhor que nos conduz, o Senhor conduziu o profeta Ezequiel para um lugar muito estranho, para um vale de ossos secos, ou seja, um lugar de morte. Mas ali o Senhor ensinou o profeta a profetizar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ali o Senhor ensinou o profeta a profetizar. Muitas vezes o Senhor nos conduz a caminhos que aparentemente parecem caminhos de morte. Caminhos de tristeza, muitas vezes parece caminho de tristeza. Caminhos em que nós somos conduzidos, pelos quais nós somos conduzidos e que não enxergamos solução. Nossa, por que o Senhor me conduziu para este caminho? O Senhor permitiu que Jó trilhasse um caminho dolorosíssimo. Mas no final, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó lucrou com tudo isso. Jó teve intimidade com o Senhor. Jó viu o Senhor face a face. Agora os meus olhos te veem. Jó sentiu a presença do Senhor ali com ele. Diante dos olhos dele, Jó contemplou ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então, quando for um caminho belo, lindo, bonito aos nossos olhos, pode até ser que não, mas consultemos ao Senhor primeiro. Isso serve para tudo. Às vezes, um emprego que a gente pensa: nossa, eu estou desempregado, Deus abriu uma porta. Toda porta que se abre a gente pensa que é de Deus, mas nem sempre a porta é de Deus, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Não, eu estou desempregado, eu estou querendo trabalhar, já estou agoniado. Por exemplo, eu já estou agoniado, quero trabalhar, quero, sabe, fazer alguma coisa, mas precisamos orar ao Senhor primeiro. Tudo quanto formos fazer, temos que orar ao Senhor e esperar a resposta do Senhor, porque às vezes a gente ora e não espera a resposta do Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes a gente entrega e não confia, ou então a gente nem chega a entregar. Mas a gente tem que entregar e confiar, ou seja, eu tenho que orar e aguardar a resposta. Ele vai trazer a resposta de paz, né? A paz é o nosso árbitro. Então, muitas vezes a gente pensa: não, Deus abriu uma porta. Aparece um negócio para trabalhar. Um amigo meu que é da Assembleia de Deus, uma vez ele estava precisando de dinheiro. Ele tem 2 filhos, é casado, tem mulher e 2 filhos. O camarada estava numa situação, num perrengue, estava precisando de dinheiro. Aí no carnaval, um amigo nosso chegou para ele e falou: ó, meu camarada, tem um negócio aí bom para você ganhar dinheiro. Tu vai ganhar
R$ 1.500 nesse final de semana. Aí ele, nossa, é de Deus, o que que é? Aí ele falou, aí o camarada falou, ó, é pra você ficar de segurança. Esse meu amigo, ele é altão, forte e tal. É pra você ficar de segurança numa boate. Boate foi um termo educado, né, que ele usou, para que não fosse agressivo, ofensivo pro lugar que realmente seria, né? É uma boate. Aí esse meu amigo da Assembleia de Deus falou comigo, né? Foi falar comigo primeiro, né? E falou comigo e tal. Aí ele mesmo, por ele mesmo, ele falou assim: Marcão, tô fora. Negócio de boate, que mané boate, eu vou lá, vou dar brecha pro inimigo. Eu posso ficar durinho, comendo pão com Jesus, mas sem Jesus não vou querer comer caviar. Então, realmente, olha a brecha que ele podia dar. Ele ia estar lá, ó, no terreno do inimigo, né? A carne já é fraca. Aí o camarada é casado, né? Pai de filho, tá lá, não, eu vou trabalhar, né? No lugar onde ele teria que fazer segurança, as mulheres praticamente andam nuas, né? Você já entendeu onde é que é? Não é exatamente uma boate, né? Então, quer dizer, as mulheres praticamente andam nuas ali. Como é que... Olha a situação desse varão. A situação que esse varão ia se colocar. Então, nem sempre a porta que se abre é de Deus. Se a gente está precisando muito de dinheiro, aparece uma porta, nossa, R$ 1.500 final de semana. Oh, de Deus, varão fala em língua e tudo. Quando vai ver, olha o laço, né? Às vezes a gente está querendo um relacionamento, querendo namorar, querendo noivar, né? Precisando de um relacionamento, às vezes precisando de um relacionamento, precisando de alguém para caminhar com a gente. É difícil caminhar sozinho. Aí, primeira pessoa que aparece, é de Deus, Deus enviou. Às vezes chega o varão perto da moça, né? Aquele varão bonito, garboso. Vamos orar. Aí a moça já pensa, foi Deus que enviou, você é um anjo do Senhor. Mas nem sempre é assim. Então a gente tem que vigiar. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que orar, se colocar na presença do Senhor. E se o Senhor disser não, por mais que doa, é melhor ouvir um não de Deus do que um sim do mundo. Porque o mundo fala sim para praticamente tudo. Porque o mundo quer nos tragar, né? Satanás quer nos tragar, então ele vai dizer sim para tudo. Mas quando o Senhor fala um não, não é que o Senhor quer te privar de alguma coisa boa. Quando ele diz não, é porque ele quer nos preservar de algo que pode causar destruição e morte na nossa vida. Quando Deus disse para Adão e Eva que não comessem do fruto, não era que Deus queria privá-los de alguma coisa, né? Não era que Deus queria, porque a árvore era o fruto, era a árvore, né? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o argumento de Satanás foi o seguinte: olha, Deus sabe de tudo, mas Deus privou vocês de algum conhecimento. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão saber como Deus sabe. Deus quer o conhecimento, como se Satanás estivesse falando assim, né? Em outras palavras, Satanás usou esse argumento. Deus quer conhecer, só Ele que pode conhecer, e vocês não podem saber de nada. Deus está escondendo as coisas de vocês, mas se vocês comerem do fruto, vocês vão ficar sabendo. Então o argumento de Satanás foi